O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Maurice Rawlings, cirurgião cardíaco, escreveu vários livros sobre a experiência da morte e mostra claramente, a partir da sua própria prática e das experiências de seus pacientes, que nem todos vão para a luz quando morrem. Para o lugar onde há amor total, muitos de seus pacientes, após serem ressuscitados na mesa de operação, falaram sobre o inferno. Mateus 7, do 3 ao 14 diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. A porta que leva para a salvação é pequena e estreita, e poucos são os que a encontram. O testemunho que eu vou contar a seguir é de Charles Mackay, que teve uma dessas experiências. Charles Mackay, carteiro de 57 anos, estava com dores no peito. Nós o levamos para o escritório, coloquei na esteira até que ele sentisse dor no peito novamente. Ele foi anexado a um eletrocardiograma com um monitor cardíaco, mas o eletrocardiograma deu errado. Sabíamos que ele tinha dores no peito, mas antes que pudéssemos parar a máquina, ele caiu morto. Mas quando ele caiu morto, ele passou por uma situação muito peculiar. Ele teve convulsões, como a maioria das pessoas quando morrem, e o coração para de fornecer sangue ao cérebro. Seus olhos reviraram, ele ficou azul, ele parou de respirar. A enfermeira iniciou uma intravenosa e eu comecei uma massagem cardíaca externa. O mais estranho aconteceu quando eu parei de reanimar para colocar o marca-passo. Ele próprio relata aqui a sua história. Quando eu acordei, o Dr. Rawlings disse que meu cabelo estava literalmente arrepiado e meus olhos já haviam começado a dilatar. Eu estava absolutamente assustado. Fiquei horrorizado. Minha vida era muito normal, festejava muito. Eu entrei para uma igreja ainda jovem por causa dos meus pais. Eu realmente não sabia o que era a igreja, o que era aceitar a Cristo. Certa manhã no trabalho, fui a pé até a clínica local em minha cidade natal. Naquela época pensei que poderia estar tendo um ataque cardíaco. Então, conheci o Dr. Rawlings. Ele me manteve por cerca de 3 ou 4 dias. Então, ele me deu um teste de estresse. Quando acordei, o Dr. Rawlings estava me aplicando RCP e me perguntou qual era o problema, porque eu parecia muito assustado. Eu disse a ele que eu tinha estado no inferno e precisava de ajuda. Ele me disse: guarde seu inferno para você. Sou médico e estou tentando salvar sua vida. Você precisa de um ministro para isso. Enquanto ele estava me aplicando o RCP, ele tentava instalar o marca-passo com a outra mão e eu desaparecia de vez em quando. Então ele focava a RCP novamente e me trazia de volta. Logo eu estava flutuando no ar, observando o que estava acontecendo, olhando para baixo. Sempre que eu voltava para o meu corpo, eu ficava perguntando: por favor, me ajude, eu não quero voltar para o inferno. Logo, uma enfermeira chamada Pan disse: ele precisa de ajuda, faça alguma coisa. Naquela época, o Dr. Rawlings me disse para repetir esta breve oração: acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus, salve minha alma, mantenha-me vivo. Se eu morrer, por favor, mantenha-me fora do inferno. Depois dessa oração, as outras experiências foram muito agradáveis. Eu vi minha madrasta, minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 5 meses. Nunca vi uma fotografia dela. Minha madrasta faleceu há cerca de 10 anos. Não tive nenhum contato com eles. Tudo que eu conseguia lembrar era que eles mantinham as mãos estendidas para mim. Já ouvi dizer que não se pode carregar dinheiro e quando estava com minha mãe e minha madrasta, vi que elas não tinham bolso. Eu sei que parece estranho, mas eu estava tentando lembrar de tudo que vi. Depois disso, lembro-me de andar por uma rua que tinha cores dos dois lados.
cores brilhantes. Eu tinha um pouco de experiência em arte, mas ninguém nem nunca conseguiu reproduzir aquelas cores. Eram tão brilhantes. Havia uma luz que me rodeava. Eu acreditava que era o Espírito Santo. Ele me cercou e cuidou de mim. Nunca me senti tão bem e tão seguro em toda a minha vida. O doutor disse que depois que tudo acabou, ele percebeu o que realmente havia acontecido. Foi uma dupla conversão. Essa oração de faz de conta não apenas converteu esse ateu no chão, mas também converteu esse médico ateu que estava trabalhando nele. Essa é a única razão pela qual eu posso aparecer para você agora para lhe dizer que existe uma vida após a morte e que nem tudo é bom. A maioria de vocês sabe a diferença entre o simples desvanecimento, a morte clínica e a morte biológica. Veja o caso de Charles Mackay. Ele estava na esteira, eu pude perceber que estava em morte clínica. Ele tinha uma pergunta iniciada no rosto, estava prestes a fazer a pergunta e me olhava perplexo. Enquanto ele caminhava na esteira, notei que seu coração havia parado e sua respiração também. Ele ainda estava andando e falando por 1 ou 2 minutos antes que a falta de sangue no cérebro o fizesse cair morto. Ele estava morto e nem sabia disso. Eu deveria ter contado a ele. Logo iniciamos o tratamento clínico da morte, RCP, ressuscitação. Aceleramos o coração de novo, recomeçamos a respiração e ele voltou. Essa foi claramente uma morte clínica. Agora, a morte biológica teria ocorrido de 4 a 6 minutos, se tivesse se passado após a morte clínica. Devido à falta de oxigênio no cérebro, as células cerebrais morrem. São as células mais sensíveis do corpo. Então, o rigor morte se instala e a pessoa fica rígida como uma tábua. E agora precisamos da ressurreição. Só Deus pode fazer a ressurreição. Só podemos fazer a ressuscitação, algo que temos permissão para fazer. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom.